Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathalie, eu sou estudante do curso de Letras na UNP e hoje eu vim aqui para falar sobre o que não fazer na sua redação. Muito provavelmente, nesse momento de foco de estudo para a redação, você deve ter visto muitos vídeos ou aulas que falam sobre estrutura, sobre organização, planejamento, gramática, verificação da ortografia, coesão, coerência. E no meio de tudo isso, é importante levarmos também como assuntos relevantes a sua argumentação sobre o que não fazer na sua redação. Portanto, eu trouxe aqui 3 exemplos do que normalmente acontece de erro nas redações. Primeiro, nós vamos pensar o que é a argumentação. A argumentação é um processo lógico, é um processo de raciocínio. É importante que você esteja ali escrevendo para convencer o seu remetente de que a sua opinião está correta. Óbvio, a sua opinião de forma o quê? Crítica, de forma de pensamento social. Não é apenas a sua opinião. Você precisa levar em consideração o que é melhor para a sociedade. Portanto, um dos primeiros problemas é o círculo vicioso. E esse eu vou falar agora. Círculo vicioso. O círculo vicioso acontece normalmente quando o aluno se vê sem saída na sua argumentação. Como assim? Muitas vezes ele pega um argumento que é feito, mas que acaba reforçando a sua causa. E aí acaba sendo uma sucessão infinita de argumentos que um dá no outro, e acaba virando uma cirandinha, um círculo, literalmente, onde o aluno não consegue sair dali. Vamos para um exemplo. A violência é fruto da miséria social, pois com a pobreza muitos apelam para atos violentos, a fim de obter seu sustento. E com isso, investe-se cada vez mais em segurança. Esses recursos poderiam ser alocados em educação e saúde, o que promoveria maior justiça social. Vamos lá. Se formos analisar, vamos verificar que o aluno colocou que a violência é fruto da miséria social. E depois ele fala que com a miséria acaba causando a violência, e a violência causa a miséria, e a miséria causa a violência, e vai ficando nesse ciclo vicioso. Logo, não tem saída. O que seria melhor para, nesse caso, o aluno fazer? O aluno deveria olhar para essa situação de violência social e perceber que sim, a miséria social acaba levando à violência. Porém, o que o Estado pode fazer por isso? Ele pode o quê? Investir no combate à injustiça social. E assim diminuiria, quem sabe, a violência. Dessa forma, sim, poderia dar certo o quê? A argumentação do aluno. O que acontece? Nós devemos desconstruir esse ciclo vicioso. Portanto, cada vez que você for olhar a sua redação e você for planejar a sua redação, é necessário que você não entre nesse tipo de ciclo vicioso. A segunda falha argumentativa apresentada é a confusão entre causa e efeito. Normalmente, a confusão entre o que vem antes e o que vem depois. A confusão entre causa e efeito é apresentada nos argumentos que muito comumente apresentam como consequência dos problemas o que deveria ser apresentado como causa. Vamos lá para um exemplo. As novelas são hoje as maiores causadoras da violência urbana, pois incentivam atos de agressão contra a sociedade. Peraí, o que provoca violência são as novelas ou as novelas retratam exatamente o que está na realidade?
A violência existe e ela é apresentada na novela. Portanto, o fato de apresentar a violência na novela é consequência, não é causa. Então é importante que você, aluno, consiga pensar de forma racional e lógica entre o que vem antes e o que vem depois. A terceira falha argumentativa apresentada é a fuga do assunto. Muitas vezes, a fuga do assunto pode zerar a sua redação. Portanto, você não pode de forma alguma cometer isso. Você não pode se colocar nesta situação de zerar todo o trabalho que você se propôs a fazer por 1 hora, por meia hora, nem sabe, pelo tempo que você estipulou para fazer sua redação. Portanto, é necessário que você estruture a sua redação, que você delimite o seu tema, que você perceba o que foi proposto para você e sobre o que você realmente deve falar. A violência no Brasil. A violência mundial pode até servir de comparação, mas não é o seu foco. O seu foco é a violência no Brasil. É importante você fazer toda essa organização ou você pode ir por este caminho de zerar. Vamos para um exemplo. O racismo é um grande problema na sociedade. Se cada indivíduo fizer sua parte, o Brasil poderá se transformar. Precisamos investir em educação, melhorar as condições de moradia da população. Esse assunto ele fala de racismo no início. Depois, o texto envereda por caminhos de desigualdade social. Ele fala de racismo no início e das desigualdades sociais no resto. Ele fugiu do tema. Você pode sim comparar. Você pode sim citar, mas não pode fazer de um dos seus parágrafos simplesmente algo que você fale somente sobre as desigualdades. É importante que você equipare as duas coisas. É importante que você não fuja do tema central. Não fuja do tema central. Algo que muitas vezes acontece também é o tangenciamento do tema central. O que é tangenciamento? É como se você comesse pelas beiradas. É como se você falasse um pouco, mas não falasse o todo. O que você realmente se propôs a falar. O que realmente deve estar ligado entre o que você fala e o que a proposta pede. Portanto, fechando todas essas três falhas, você precisa olhar para todas elas, mas principalmente para essa terceira, para que você não zere na sua redação. Eu espero que até esse momento você consiga ter somado esse tipo de aprendizado ao seu conhecimento. Um abraço e qualquer coisa se inscreve no nosso canal.